Sabe quando um cliente deixa um feedback? O que será que ele está querendo dizer de verdade? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos muito além daquela análise superficial de isso é positivo ou isso é negativo. O objetivo aqui é entender as emoções reais, o que está por trás de cada palavra. Pensa só, um cliente está insatisfeito, mas ele está com raiva, está frustrado ou, de repente, está só decepcionado. Parece tudo a mesma coisa, né? Mas olha, não é, nem de longe. E para uma empresa entender essa diferença, nossa, muda o jogo completamente. É que a forma de lidar com um cliente com raiva é totalmente diferente da forma de falar com alguém que está decepcionado, concorda? A ação certa, a resposta que vai resolver o problema, depende de saber exatamente o que a pessoa está sentindo. Bom, para a gente entender como essa mágica acontece, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver por que o positivo e negativo não é suficiente. Depois, vamos conhecer a equipe de modelos de IA que faz o trabalho pesado. Em seguida, a gente mergulha em cada etapa, entender a intenção, detectar o sentimento, e aí vem a parte mais legal, mapear mais de 20 emoções. E para fechar, a gente conversa sobre o futuro disso tudo. Então vamos lá. Como é que essa análise funciona na prática? O segredo aqui não é ter um único super robô que faz tudo. A grande sacada é usar uma verdadeira equipe de modelos de inteligência artificial. Imagina uma linha de produção, sabe? Cada modelo tem uma tarefa bem específica. Eles trabalham juntos, um passando a bola para o outro, em camadas, para no final ter um retrato completo do que o cliente está querendo dizer. E esse processo tem basicamente 4 passos. Começa com uma análise estrutural, que é a IA organizando a casa, entendendo a gramática do texto. Daí a gente vai para a detecção de intenção, para descobrir o que a pessoa quer fazer. O terceiro passo é a classificação de sentimento, para pegar o clima geral, se é bom ou ruim. E por último, a etapa mais impressionante de todas, o mapeamento da emoção. Agora a gente vai olhar cada uma delas com calma. Certo. Antes de tentar adivinhar como alguém está se sentindo, o primeiro passo é, obviamente, saber o que essa pessoa quer, né? E é exatamente por aí que a primeira camada de análise começa, descobrindo a intenção. Essa análise de intenção basicamente usa a IA para colocar uma etiqueta na mensagem. Tipo, o que essa pessoa está tentando fazer? É um relato de problema? É um pedido de informação? Ou quem sabe é um elogio? Sacar esse objetivo logo de cara é o que abre a porta para uma resposta que realmente funcione. E na prática, isso vira um monte de categorias bem úteis. A IA é treinada para pescar frases e entender, por exemplo, isso aqui é alguém querendo saber do pedido. Ou, opa, isso aqui é um problema com o produto. Ou até, olha que legal, um elogio. Só de saber isso, a mensagem já pode ir direto para a equipe que vai resolver sem perder tempo. Beleza, intenção identificada. Agora sim, a gente vai para a próxima camada. É aqui que o sistema começa a, digamos, medir a temperatura do texto. Qual é o clima emocional geral da conversa? Sabe, a análise de sentimento mais comum, aquela que a maioria das ferramentas usa, ela faz o básico, classifica o texto em positivo, negativo ou neutro. Ajuda? Ajuda, mas é bem ilimitado. Falar que um feedback é negativo é vago demais, não acha? E é exatamente nesse ponto que a coisa começa a ficar interessante de verdade. E agora a gente chega no coração de toda essa tecnologia. É a capacidade de ir muito além do positivo ou negativo e identificar com precisão qual é a emoção que a pessoa está sentindo. Olha só esse número. Este sistema é treinado para identificar 22. 22 emoções diferentes. É isso mesmo. A gente está falando de ir muito, mas muito além do básico. É capturar tudo, sabe? Desde alegria, gratidão, até ansiedade, frustração. É um nível de detalhe que, sinceramente, muda completamente o jogo da análise de feedback. Então, para ficar bem claro, pensa que a análise de sentimento te dá direção, tipo norte ou sul. Já a análise de emoção, ela te dá um mapa completo, com ruas, relevo, tudo. Em vez de só positivo, a gente sabe se é alegria, gratidão, confiança. E em vez de só negativo, a gente descobre se é raiva, tristeza ou frustração. Faz toda a diferença, né? Vamos ver na prática. Pega essa frase. Estou muito satisfeito e feliz, é pura alegria. A inteligência artificial aqui não enxerga só um monte de palavras positivas. Ela consegue identificar um padrão na linguagem que bate certinho com a emoção alegria e que é diferente, por exemplo, de alguém que está só contente. Agora, olha o outro lado da moeda. O produto parou de funcionar em uma semana, é um absurdo total. Estou furioso e indignado.
Palavras como absurdo, furioso, indignado são como alarmes que disparam para a IA. Atenção, isso é raiva. A intensidade da coisa que é o ponto principal, e é um sentimento completamente distinto de outros tipos de insatisfação. Agora, compara com essa outra mensagem. Não funciona como esperado. Estou muito decepcionado e triste. Sinto uma tristeza insuportável. Viu a diferença? Aqui não tem agressividade. Palavras como decepcionado, triste, indicam uma quebra de expectativa. A IA classifica isso como tristeza. E a abordagem para resolver isso é outra. Exige empatia, uma solução cuidadosa e não aquela gestão de crise que a raiva pede. Tá, mas como o sistema consegue ser tão preciso? O pulo do gato está numa abordagem que mistura duas coisas. Pensa assim, 45% da análise vem de um grande modelo de linguagem, tipo o cérebro da operação, que entende o contexto geral. Mas os outros 55%, a maior parte, vem de dicionários personalizados. São listas de palavras e expressões que são certeiras para cada emoção. É a combinação da inteligência de contexto da IA com a precisão de um especialista. E ainda tem um truque extra na manga. Antes de começar a análise para valer, o sistema faz uma coisa chamada expansão semântica. O que é isso? Basicamente, ele pega as palavras mais importantes do texto e adiciona sinônimos, termos parecidos. É como se a gente desse mais munição, mais contexto para o cérebro da IA. Isso permite que a análise seja muito mais profunda, quase como o nosso cérebro faz quando associa uma ideia a outra. Tudo bem, a tecnologia é incrível, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. E daí? Por que isso importa tanto? Qual é o impacto real de entender emoções com esse nível de detalhe? Olha, as lições que a gente tira daqui são bem claras. Primeiro, ter uma equipe de IAs, cada uma com sua especialidade, funciona muito melhor do que ter um único modelo faz tudo. Segundo, dados personalizados, como aqueles dicionários de emoções, são o que garante a precisão. E o mais importante de tudo, entender a emoção exata de um cliente permite que a empresa personalize o atendimento, melhore seus produtos e, no fim das contas, crie uma experiência que seja realmente fantástica. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Se a inteligência artificial já está começando a entender não só o que a gente fala, mas também como a gente se sente, como é que isso vai mudar a nossa interação com a tecnologia no futuro? Pensa nisso. O futuro da comunicação de verdade está sendo inscrito nesse exato momento.